Uma excelente tarde de sábado para você que acompanha a KTV. Falamos com imagens ao vivo do Autódromo Internacional Gilmar Belkis em Cascavel. A pista mais desafiadora do circuito brasileiro. Mais uma vez para você acompanhar a emoção do automobilismo nacional. Os protótipos do Veloce Super Cup já entrando para a pista para a volta de apresentação. E a gente vai falar um pouquinho dessa categoria que, com o passar dos anos, tem ganhado cada vez mais o número de adeptos. São mais de 30 pilotos que participam hoje dessa competição, divididas em 3 categorias. Competição dividida em 3 categorias, que inclusive conta com a participação de alguns pilotos experientes. Essa é a categoria FFR, a primeira a entrar na pista no Autódromo de Cascavel. Eu peço mais uma vez a sua atenção, porque a emoção e a adrenalina não vai faltar nessa pista de 3.058 metros de Cascavel. Para participar comigo nessa transmissão, nessa tarde de sábado, um dos grandes pilotos desse país, com mais de 25 anos em provas do automobilismo, 100 vitórias na carreira, Eduardo Homem de Melo. Ele que vai ajudar nos comentários, falar um pouquinho dessa categoria que foi criada aqui no Brasil recentemente e que nesse ano de 2020 começa, inclusive, a sair um pouquinho do solo gaúcho do Rio Grande do Sul, criada especialmente para o Velopark em Nova Santa Rita e agora também passeando pelos circuitos brasileiros, inclusive Cascavel e Londrina no calendário desse ano de 2020. Edu, obrigado pela sua presença aqui, uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço aí, é sempre um prazer muito grande comentar as corridas aqui para a KTV, e ainda mais no Autódromo de Cascavel, que é uma lenda, né? Aí a categoria Veloce Super Cup, pela primeira vez saindo do Velopark, é uma categoria que foi criada pelo Velopark. Velopark, para quem não conhece, é o maior complexo de velocidade da América Latina, né? Tem a maior pista de kart do mundo, tem pista de drags, tem o autódromo, onde é disputado Stock Car, todas as categorias. E agora, a gente saindo pela primeira vez, trazendo aqui para Cascavel, são 3 categorias. Esse carro Veloce é um carro de 650 quilos de peso, tem 100 cavalos, e câmbio de 5 marchas, motor de 1.4 com 100 cavalos, como eu disse, pneu slick, freio a disco nas 4, é um protótipo leve e muito veloz. E anda tanto que fizeram uma chicane improvisada aqui em Cascavel, né, Edu? Exatamente, tivemos que fazer. Para quem conhece o circuito de Cascavel, não existe isso aí. Mas para a categoria ontem, meu filho Cássio Homem de Melo fez uns testes na pista, chega muito... Ele que está conduzindo Exatamente. O safety car ali que vai à frente. Está conduzindo o safety car ali, é muito rápido, porque vem aquela descida, vem a descida muito forte, faz aquela curva, hoje a curva da vitória, e o carro fazendo de lado ali, né? Chegando muito rápido no bastião. Com isso a gente teve que parar um pouquinho a velocidade para preservar, porque essa categoria nada mais é do que uma grande pelada de final de semana, né? Aquela pelada onde reúne os amigos, uma pelada de luxo, não é, Edu? Joga o futebol e aí acaba por fazer uma preliminar aí. Corrida preliminar aqui. E ó, tá valendo. Essa categoria FFR, 6 pilotos, 7 pilotos participando. Vamos lá então para essa largada nessa primeira das 3 categorias no Autódromo de Cascavel na tarde deste sábado. Muito sol, 32 graus a temperatura ambiente, você imagina só na pista, né? A dificuldade do piloto é ainda maior. Eles vão passando já pelo primeiro grande desafio, que é o Bacião, a primeira curva do circuito de Cascavel. Tem piloto que inclusive não conhece o traçado cascavelense, boa parte deles, e se assusta ao passar pelo Bacião. Não é fácil não. Então nós temos aí uma corrida dividida em 2 partes, as 6 primeiras voltas, depois nós teremos o carro do safety car entrando na pista novamente, os carros se agrupam e nós vamos para a parte de número 2. Na pista nesse momento estão os pilotos José Vilela, Augusto Faletti, o André Negrini, Walter Lester, Ricardo Barbosa, José Tinoco e o Pipa Cardoso na categoria FFP. FFR, né? Categoria FFR, que é o nome que foi dado. É um grupo de amigos do piloto ex-piloto da Stock Car, Augusto Faletti,
Então, nós tivemos aí no grid de largada, o Saulo Carvalho foi o pole com 1:29.588. Quem acompanha pode ter achado muito alto o tempo, né? Porque aqui o tempo de volta de turismo é por volta de 1:19. Mas como a gente colocou essa chicane, o tempo subiu muito. Então largou Saulo Carvalho na primeira fila, ao lado dele Walter Lester. Na segunda fila, José Vilela e Ricardo Barbosa. Na terceira fila, Pipa Cardoso e André Negrini. E na quinta fila, José Tinoco aí tentando alcançar o pelotão da frente. E aí você vai vendo os pilotos tentando ganhar as suas posições nesse comecinho de prova. E como tu disse, né? Parece ser algo tão simples, tão singelo. Mas a velocidade que eles podem chegar no Bacião é de aproximadamente 140 km por hora. 155 andou sem a chicane, né? 155. Sem a chicane, o Cássio Homem de Melo conseguiu atingir a velocidade de 155. Aí quem vai liderando a corrida é o Valtinho. O Valtinho Lester, esse número 44, e atrás dele aí o Pipa Cardoso, com o carro número 86. E o traçado cascavelense, que é conhecido por ser um dos mais desafiadores do automobilismo brasileiro, né, Edu? Traz essa característica de alta velocidade também, né? Corrigindo tá aí, o ponteiro é o Saulo Carvalho. Isso. Vocês devem estar estranhando a placa, todos têm a placa preta e ele a placa vermelha. É porque ele é de outra categoria, mas ele é tido na categoria como Coringa, onde para aumentar o grid a gente coloca o Saulo numa categoria ou na outra. Então você veja que ele veio da categoria amador e aí conseguiu a pole aí junto com esses pilotos experientes. Então o Saulo Carvalho liderando, com o Valtinho Lester em segundo, Pipa Cardoso em terceiro, Ricardo Barbosa em quarto, André Negrini em quinto, José Vilela em sexto e fechando o José Tinoco. São 7 pilotos disputando essa primeira bateria, vamos dizer assim, dessa prova em Cascavel. Tá aí o carro de número 55 do Ricardo Barbosa, vai puxando ali o pelotão, essa briga aí pela quarta colocação. E ali o Saulo Carvalho tinha a melhor volta e o Pipa Cardoso acabou de roubar. 1:37.223 para o Pipa Cardoso. E conforme o passar também da corrida, o tempo tende a diminuir. E aí deu uma escorregada o piloto Ricardo Barbosa. Permaneceu na pista. Aí você está vendo novamente a colocação de cada um. Saulo Carvalho primeiro, carro de número 45. O Walter Lester em segundo. E o terceiro é o Pipa Cardoso. Na sequência, Ricardo Barbosa na quarta colocação. O José Vilela, carro de número 0, é o quinto colocado. E o sexto colocado é o André Negrini. E a disputa sempre acirrada. Você percebe que os carros, eles não se distanciam. São carros exatamente iguais. São equalizados para dar essa maior competitividade, né, Edu? Exatamente, mesmo porque ele é preparado por uma equipe única. Os pilotos não têm acesso ao acerto do carro. O carro é sorteado, o mais importante é isso, o carro é sorteado pela manhã e o piloto fica com esse carro durante todas as atividades naquele dia. A equipe do Arilson prepara esses carros, todos com o mesmo acerto, com a mesma receita, a mesma calibragem, e por isso a gente tem aí esse equilíbrio de forças aí. E o mais legal disso tudo é que dentro do carro existe o PI. O PI, o que ele faz? Ele mede todo o movimento do carro em cada curva, em cada parte do circuito. E depois você tem um gráfico comparativo. Então é muito ruim porque o piloto chega e fala: meu carro não está andando nada. Então, pega o chip, coloca no computador, ali tem a volta ideal e aí você acaba comparando do que seria o ideal e ele acaba percebendo que ele estava errando e precisava melhorar um pouco. Aí o carro de número 44 do Walter Lester é o terceiro colocado nessas 3 primeiras voltas. O Pipa Cardoso, que tinha feito a melhor volta, passou o Valtinho e agora vai atrás do Saulo, vai tentar buscar o Saulo. E mais uma vez o Pipa baixa mais a volta dele, 1:30.7. Aí voando baixo, vamos dizer assim, o Pipa Cardoso está aí a melhor volta até agora dessa prova, 1:30.723. E aí o Ricardo Barbosa brigando com o José Vilela, acabou de passar o Vilela tentou dar o troco ali, mas ficou meio apertado. Aí você está vendo os carros que vão brigando pelas primeiras colocações no traçado cascavelense. Explicando novamente, né, que nós fizemos uma chicane aí pela alta velocidade desse carro de 100 cavalos e que chegou a 150 por hora no curvão, no Bacião. E aí, para a segurança dos pilotos,
é que decidiram reduzir a velocidade do Autódromo de Cascavel. Exatamente. Então, para você ter uma ideia o Poli, olha, vai tentar sair do vácuo. É a briga pela quarta colocação, né? O Vilela com o Ricardo Barbosa. Aí, o Vilela tirou, botou do lado e vai passar. E já levou. Foi tão rápido agora nessa o Vilela que nem pediu licença ali para o Ricardo Barbosa. Assume então, nesse momento, a quarta colocação. Então, fazendo um comparativo, a pole do Cascavel de Ouro no último mês de novembro, se não me engano, foi um 18 alguma coisa. Ontem, com o pneu de 100 voltas, esse carro virou um 21 cravado. É muito rápido. E ele tem uma característica, a distância entre eixo dele é muito pequena, né? Bem pequeno. Você repare que o carro, as dimensões dele são bem reduzidas. Olha só, a porta está ao lado do ombro do piloto. É uma posição central. Diferente dos carros de turismo, que você senta na esquerda e aí é retirado o banco do passageiro. Aqui o piloto vai bem no meio do carro e as portas estão a menos de 10 centímetros dos ombros. Então ele praticamente veste o carro. Por ter um entre-eixo bem curto, quando roda, ele roda em 10, 15 metros e para. Né? O que evita aí que ele espalhe, que vá longe e possa causar uma batida mais forte. E aí você está vendo o piloto de número 45, líder da prova, o Saulo Carvalho. Vai trazendo e conduzindo muito bem o seu carro. E o Cardoso que, novamente, baixa o tempo. Baixa agora 29,8. Mas agora é importante ressaltar a temperatura aqui. Um calor saárico, né? A gente tem agora por volta de 34 graus. Imagina dentro do cockpit, que o carro vai para quantos graus, hein, Edu? Vai para 50, 52, aí tranquilamente. Tanto é que a gente faz essa parada na sexta volta, ó, é a última volta das 12 previstas. Então agora o safety car Opa, daí deu uma rodada. Saulo Carvalho, é o líder. Olha o líder. Escorregou, foi para a grama, deu uma passeada por ali o Saulo Carvalho. Liderava a prova até esse exato momento, vinha sendo pressionado pelo Pipa Cardoso. Digamos que cedeu a pressão. E aí rodou. Reveja novamente, ó. Ali a disputa pela primeira colocação. Ele coloca por dentro. E aí quando ele tenta retomar, o carro sai à traseira e vai parar na grama. O Pipa Cardoso, na verdade, já tinha passado o Saulo Carvalho. Ele tentou recuperar, dar o troco no Pipa e acabou saindo fora da pista. Ele passou naquele última bump volta, ali, né? Edu. Última volta. Ele passou naquele bump ali que deu uma levantada no carro e acabou perdendo a traseira disso. Mas aí ele não tem tanto prejuízo se não tivesse o safety car. Então agora, a primeira a gente chama de corrida 1. Corrida 1, quem vai vencer é o Pipa Cardoso. Ele vai marcar a pontuação. Olha lá, bandeira amarela. Exatamente. Já faz o sinal de positivo. Passa na primeira colocação. Nessa primeira parte da corrida, o Pipa Cardoso. Ele marca 9 pontos, é a pontuação antiga da Fórmula 1, 9, 6, 4, 3, 2, 1. Então o Saulo, ele deixou de marcar esses 9 pontos devido àquela rodada, mas ele está na páreo para a segunda, para a corrida 2. Vai ter que se recuperar agora. Exatamente, da posição que ele está, ele vai sair para tentar buscar a vitória, que vale mais 9 pontos também na segunda corrida. Esse Jeep Renegade é o safety car, os carros agora vão se agrupar novamente, então tivemos o vencedor, o Pipa Cardoso, que largou na quinta colocação, Edu, fez uma bela recuperação, terminou em primeiro, o Walter Lester em segundo, o José Vilela em terceiro, o Ricardo Barbosa em quarto, o André Negrini na quinta colocação, o Saulo Carvalho terminou em sexto e o José Tinoco na sétima colocação. Aí você está vendo o carro de número 86 do Pipa Cardoso, vencedor da primeira parte dessa corrida. E daqui a pouco o safety car entra e nós temos a largada em movimento para a segunda parte. Exatamente, ó, tá aí o safety car, o Cássio Homem de Melo pilotando, ao lado dele Leonardo Lisboa, que é o auxiliar da relargada. Então agora eles vão, ele não para, ele vai puxar a fila, dá tempo de quem ficou para trás se recuperar. E agora no grid, e novamente no grid ele vai sair para a grama e vai liberar a largada para a segunda, para a prova 2. São 7 carros dessa categoria FFR, categoria Falete, mais assim, conhecida, carinhosamente conhecida por Falete. Porque o nome é Falete Friends, então a gente abreviou FFR.
E o importante é o seguinte, esses carros, como eu disse, ele pertence ao Velopark. O Velopark, ele desenvolveu 12 carros. Nós trouxemos os 12 carros para cá, só que a gente utiliza sempre 7 ou 8 para deixar 4 de reserva para ninguém ficar no prejuízo, né? Nessa modalidade de corrida, o piloto que rodar ou bater, ele não pode pegar outro carro. Ele tem que vir para o box, esperar consertar e tentar ir para a corrida 2 ou então para as corridas de amanhã. O piloto fica com esse carro hoje o dia inteiro. O carro foi sorteado de manhã e ele permanece com esse carro o tempo inteiro. Amanhã, possivelmente, ele pode ter outro carro. Exatamente. Amanhã ressorteia. Coincidentemente, pode pegar o mesmo carro, mas... A gente sempre tira. Tira? Né? Tira. Então ele vai pegar outro carro obrigatoriamente. Por exemplo, o número do carro não é a placa. A placa é o número pessoal do piloto. Mas se você reparar que bem pequenininho, se a câmera conseguir fechar aqui no para-brisa dianteiro, vai ver um número pequeno ali do lado. Aquele esse é o número do carro. Exatamente. Inclusive, e o número maior, o número do piloto. Isso, esse número aqui, o número 8 aqui no caso. E o mais interessante é o seguinte, amanhã a gente troca toda essa numeração. Porque os pilotos agora estão lá no box, estão olhando, o carro 8 está andando, por favor. Tal. Se acostumaram até com isso. A gente tira tudo, coloca outros números. Ó. E agora vai para a relargada, né, Edu? Vai para a relargada. Já vai para a relargada, ó. O Cássio, dessa vez, ele não entrou para a grama e sim para o box. E ele vem aqui para a saída de box. O safety car vem aqui. Aí não é lugar de colocar, não. Ali no Bacião é difícil de passar. Não, mesmo assim, a briga pela colocação é acirrada pela liderança dessa prova? Difícil e perigoso, né? Porque ali não dá para fazer graça. Olha só, Olha 4. Agora para disputar aqui é freada a curva 3. Aí já voou uma placa lá. Chegou a voar uma plaquinha do ali. Saulo, é placa vermelha e aí o Walter Lester, ó, passando aí, reto. Vai para a grama. Vai para a grama. Isso aí é aquilo, é afobação, né? Não tem... Cara, primeira volta, não tem sentido tentar uma ultrapassagem dessa maneira. Né? Acabou passando reto, passou pela grama, isso tem que segurar um pouco. Precisa sentir um pouquinho o carro, a prova. Está muito quente dentro do carro, os pneus estão com uma temperatura excessivamente alta, então ele acaba prejudicando. Repara como o carro, agora ele está pregado no chão, mas com o tempo ele vai começar a desgarrar, por causa da temperatura. Pneu slick, né? Pneu slick, aro 13. Né? O carro é um protótipo tubular, foi um projeto solicitado ao Ademar Moro, que é fabricante de carros de corrida, de karts de corrida, da Metal Moro. Olha lá, já bateu no cone ali, ó. Já. Alguém já destruiu parte da chicane ali, ó. Passou pelo cone, que foi justamente colocado naquele trecho para evitar que nessa curva, na curva da vitória, os carros passem reto, porque são rápidos demais, gente. Não parece, mas são rapidíssimos. Aí o Pipa Cardoso liderando a prova. A melhor volta para o Saulo, aquele que rodou, que estava liderando a corrida liderou, e acabou rodando. E agora já é o segundo colocado, já faz uma corrida também de recuperação. Você vê, largou em último. Esse carro tem uma característica, ele dá muito vácuo mesmo, ele acaba puxando. Olha lá, está aproveitando aqui o vácuo. É que, infelizmente, ou felizmente, a gente acabou tirando a possibilidade de ultrapassagem na descida, quando a gente colocou aquela chicane. E tem uma área antes, uns 50 metros antes da chicane, que é uma área que proíbe ultrapassagem. Justamente para não chegar em 2 ali na boca da chicane, e eu deixei ela muito bem fechada. Eu fechei bastante, que é para passar um carro só. E assim evitar qualquer problema. É tudo por questão de segurança, viu, pessoal que está acompanhando. Você está vendo aí os 3 carros enfileirados, o quarto, quinto e o sexto colocado. Quarto colocado, Ricardo Barbosa, quinto, André Negrini e na sexta colocação, o Walter Lester. Aí a antiga reta dos boxes do Autódromo de Cascavel, você está vendo 2 pelotões. Primeiro, Pipa Cardoso, Saulo Carvalho e José Vilela. E depois, como eu disse, o Ricardo Barbosa, André Negrini e o Walter Lester. Já passam ali pela chicane improvisada, vão chegar daqui a pouco a curva da vitória. E a possibilidade aumenta de ultrapassagem. Você está vendo aí o carro número 7 que vai tentando colocar por dentro. Olha que bela briga, que bom pega, que disputa. Melhor agora para o André Negrini. Se defende muito bem ali o Walter Lester. É para você acompanhando aqui as emoções na KTV. É o Veloce Super Cup. Serão várias etapas durante essa temporada de 2020. Continua ou pega aí, ó. Os carros estão ali coladinhos.
Saulo Carvalho primeiro, líder da Opa! Mais uma rodada agora, Walter hein? Lester. Walter Lester que tinha passado reto na grama ali e acabou rodando. É o José Vilela. Ah, perdão, É o José Vilela. Vilela. É o Vilela, passou reto por ali, também saiu de traseira. Desculpe, não é o Valtinho não. Esse carro puxa a Vilela. traseira, né? Tração traseira. É tração traseira. E aí saiu a traseira para você recuperar, né, Edu? Exatamente, pneu quase quente, impossível, pneu né? muito quente, o piso está muito quente, então acaba, olha só, é justamente novo, ali, ó, como o carro fica mais solto, ele fica mais leve e acaba desequilibrando e acaba rodando. Ele freou um pouquinho tarde, talvez? Um pouquinho tarde demais. E aí acabou rodando o José Vilela. Veloci Super Cup, como eu disse, são várias temporadas. São protótipos que foram criados para uma espécie de escola do automobilismo em Nova Santa Rita, lá no Velopark. Mas agora também desfilando a sua beleza. Tocaram ali, hein? Você viu o toque do Walter Lester com o André Negrini. Permanece à frente ali o Walter Lester. Agora coloca por fora, também vai tentando passar por ali o Ricardo Barbosa. Melhor para ele, já consegue passar, deixando ali para trás o André Negrini. Que bela disputa, que belo pega. Então, para você entender, quando foi criado o Velopark, né, que eu falei agora que é o maior complexo de velocidade da América Latina, quando foi criado, esse carro ele foi concebido justamente para quem nunca pilotou um carro de corrida. Eu poderia andar então? Poderia andar tranquilamente. Inclusive, os carros estão lá para isso, no Velopark. O Velopark está situado a 26 quilômetros do aeroporto de Porto Alegre, em Nova Santa Rita. E esses carros estão à disposição. E aí você está vendo a briga pela primeira colocação, né, Edu? Exatamente, o Saulo. O Saulo Carvalho e o Pipa Cardoso, novamente os dois. Novamente os dois. Tinha rodado e o Saulo Carvalho com a melhor volta, 29,7. Conseguiu aí agora essa melhor volta. Então esses carros eles são concebidos para aluguel, por isso que ele tem a distância entre eixo, para permitir uma rodada menor, para não assustar tanto. E esse carro agradou, tá lá, o Saulo Carvalho de novo. Novamente o Saulo rodou. Liderando a ali corrida. Ali na chicane, ó. Líder da prova, novamente ele roda. O Pipa Cardoso vai assumir então a primeira colocação. Os carros vão passando, o Saulo vai ficando, faltando apenas 3 voltas para terminar essa primeira corrida. Lembrando, uma corrida dividida em 2 partes. Vamos conferir de novo? Olha lá, Edu. Vamos ver qual foi a manobra errada. Não ali, conseguiu trazer de volta. Exatamente. Ali, para o seguinte, o local normal de passar é aqui nessa à esquerda, na faixa branca. Como a gente colocou a chicane, eles têm que frear na parte suja da pista. Então tem que ter uma cautela maior, frear antes. Aí deixou para frear muito tarde, acaba pegando a parte suja da pista e rodou. Uma pena, tinha feito uma corrida de recuperação fantástica, vindo lá de último para o primeiro lugar. 2 voltas para o fim. Você está vendo o carro número 4, que é do piloto número 55, o Ricardo Barbosa. Esse aí, ó, fechadinho no vídeo para você. Terceiro colocado nessa segunda parte da corrida. E aí ele vai sentir a pressão de quem vai tentando atacar por fora. Será que dá aí, Edu? E é apertado, hein? Agora tem a preferência. Preferência aqui agora pro Barbosa. Pro André Negrini, e né? aí ele passou, André né? André Negrini passou. Ele tinha preferência ali, ele fez por fora, no cheirinho ali, e aí conseguiu. Fez certinho o traçado, fez certinho, né? Uma espécie de um X. Preparou a ultrapassagem ali certinho. Aí o André Negrini, portanto, passa Ricardo Barbosa, assumindo a terceira colocação. E aqui tranquilamente vem à frente o Pipa Cardoso. Vai levar as 2. Vai levar as 2. Já sai com 18 pontos hoje. Se bem que na última volta, na parte 1 da corrida 1, o Saulo Carvalho acabou rodando. Tudo pode acontecer até o fim dessa prova. Liderando e rodou. Agora estava liderando também e rodou de novo. Exatamente. Precisa corrigir isso aí. Está muito afobado. Aí o Walter Lester é o segundo colocado. Abrindo a última volta. André Negrini logo atrás dele é o terceiro. Esse aí é o Lester. É o vice-líder da corrida 1. Autódromo de Cascavel, Autódromos de Marbel, que são as emoções para você acompanhando a gente aqui na KTV. Veloci Super Cup. Aí a gente tem aí, eu queria também fazer aí uma menção aí para o André Negrini. André Negrini sempre andou no Veloci, desde que a gente começou a fazer as corridas. O ano passado ele teve uma enfermidade, uma doença terrível. Ele ficou o ano inteiro se cuidando,
E graças a Deus está totalmente curada. Então hoje, para ele aqui, é uma vitória. Não só uma vitória por estar andando ali em terceiro, depois de tanto tempo parado, e sim uma vitória pela vida. É um resgate pessoal. Um resgate pessoal, está aqui com a turma toda reunida, ele é muito querido por todos. Então tá aí, ó. André Negrini, rapaz! Foi lá, foi o Cone, vem trazendo o Cone. Eu acho que foi o André que passou, que saiu um pouquinho ali por cima da Não, zebra. é o quarto colocado ali, ó. Pelo jeito é o Ricardo Barbosa. Que o André tá na terceira aqui, né? É o terceiro colocado, mas ele jogou o Cone atrás e aí, ó, vai pra vitória o Ricardo Barbosa. O Pipa Cardoso. Tá aí o Pipa Cardoso, conduzindo com muita cautela, já acena por ali, faz sinal de positivo, leva mais uma parte da corrida, a segunda parte da corrida 1, é o grande vencedor na categoria Fallet Friends, a corrida número 1. Que envolve as duas partes. Na segunda colocação passa ali o Walter Lester. O terceiro é o André Negrini. O quarto colocado, o Ricardo Barbosa. Então foi o Ricardo Barbosa mesmo que pegou aquele cone. Ele pegou de carona aquele cone ali, o Ricardo Barbosa. O Vilela termina em quinto. O Saulo Carvalho, apesar dos pesares, fez o melhor tempo da prova. 1:29.231. Terminou na sexta colocação, mas temporal, com a melhor volta. Exatamente, temporal. Para esse calor, é um tempo excelente. Olha lá, vamos ver de novo, Edu, como é que foi o cone, ó, o André Negrini sai, atinge o cone e deixa de carona para quem vem atrás, o Ricardo Barbosa. Você tem razão, foi o André Negrini que eu distraí aqui. E aí o vencedor da corrida 1, Pipa Cardoso, venceu as duas partes, então soma, nesse caso, 18 pontos. Perfeito. O Pipa Cardoso com 18, eu não me lembro o final da primeira corrida, mas o Valtinho está marcando 6, o André Negrini 4, Ricardo Barbosa 3, José Vilela 2 e o Saulo Carvalho lá com a melhor volta, porém na sexta colocação marcando 1 ponto apenas. Melhor volta não tem pontuação? Tem bônus? Não, não tem. Nas corridas fora do Velopark tem um troféu. Para a melhor volta do final de semana. Não é classificação, não é treino, não. Ainda não garantiu o troféu, não porque tem amanhã tem mais corrida. Amanhã, se a temperatura estiver um pouquinho mais baixa, eles vão com certeza virar um segundo e meio mais rápido. Os carros agora vão recolhendo ali para a área de box. E daqui a pouco nós teremos uma outra categoria também por aqui, né, Edu? Já tem uma outra turma preparada lá, pronta para sair, para a gente não perder muito tempo, para poder continuar aqui fornecendo as imagens aí para todo o público que gosta de corrida. E com isso a gente, na sequência, olha, tá aí, ó, Leonardo Lisboa aí, tentando coordenar aí a saída desses carros. Agora, é uma correria danada. É uma correria danada. A gente precisa estar com tudo preparado, porque o Jorge Guirado fica ali olhando feio, né? Ele já fala, pô, já está atrasado, vamos 7 controlar minutos. O tempo aqui. Vamos controlar o tempo. Então, para ele não ficar bravo, a gente vai fazer essa correria aí. Vamos resgatar os melhores momentos dessa corrida 1 na categoria Fallet Friend. As duas partes da corrida que foram vencidas pelo Pipa Cardoso em duas situações. O Saulo, ó, essa é a largada da primeira parte da corrida, né? Você tá vendo ali o carro de número 6, conduzido pelo Saulo Carvalho, largou na frente. Quando parecia que ia terminar a primeira parte da prova na primeira colocação, acabou rodando, deu de bandeja à frente da prova pro Pipa. A placa voou Cardoso. Ali, e o Saulo Carvalho que foi o pole, né? E aí você está vendo novamente os carros ali bem próximo da reta de chegada. E aí você está vendo os melhores momentos. Ó, o Saulo ali, ó, na briga com o Pipa Cardoso, viu, Edu? Eu queria até pedir desculpa que eu fui chamado a atenção aqui por causa da tosse, mas é para explicar o seguinte. Olha o Saulo, a rodada aí, que pena, do Saulo, né? Que pena. Tava bem, né? Ele tava, na verdade, nesse momento ele tinha acabado de perder a primeira colocação com o Pipa Cardoso. Já tinha perdido na pista. Acabou afobando um pouco. Então tem uma explicação essa tosse que eu tô, porque eu vim de moto de São Paulo para cá. Não é coronavírus não, né, Edu? Não é coronavírus não, jamais eu faria isso. Eu vim de moto para São Paulo para cá, de São Paulo para cá, e a temperatura durante todo o trajeto 39 graus.
com aquela Chega roupa aqui. pesada, né? Não, e para na estrada beber água gelada. Aí já vai pro calor de novo. Água gelada não há garganta que aguente. Né? Então eu peço desculpa aí por esse... Você tem crédito, viu, Edu? Eduardo Homem de Melo, mais de 100 vitórias na carreira no automobilismo, 25 anos. É um dos grandes nomes, claro, do nosso automobilismo. E aí o Saulo, a segunda rodada dele. Tetracampeão mundial de automobilismo. Pode esquecer isso. Mundial. Né? O Jorjão Guirado me consagrou. Jorge Luiz Guirado, nosso diretor-geral. Um abraço. Está acompanhando, claro, a gente também. Um grande abraço para o Jorge. Nada disso seria possível se não fosse a benevolência do Jorge Guirado.